Mamãe, o garoto gritou, e o milionário caiu da cadeira. Ela congelou. O menino repetiu, é você, mamãe? O bilhete na mochila do garoto revelava o nome dela. O milionário tirou uma foto do bolso e era igual à copeira. O sol mal havia despontado no horizonte quando Severina Alves já estava de pé, preparando-se para mais um dia de trabalho. Do pequeno quarto de sua casa simples na Vila Esperança, uma comunidade na periferia de Recife, ela observava pela janela os primeiros raios solares colorindo o céu de laranja. Era um espetáculo gratuito da natureza que contrastava com a dureza do dia que estava por vir. Mãe, você já vai sair? A voz sonolenta de Cauã, seu filho de 10 anos, interrompeu seus pensamentos. Sim, meu amor. A dona Bete já vai chegar para ficar com você. Tem tapioca na geladeira e suco de caju que preparei ontem à noite. Não se esqueça de fazer o dever de casa, viu? Severina ajeitou o uniforme cinza e branco que vestia há 5 anos, desde que começara a trabalhar como copeira na mansão dos Vasconcelos, uma das famílias mais ricas do Recife. Eu queria que você ficasse mais tempo em casa, mãe, lamentou Cauã, esfregando os olhos sonolentos. Severina sentiu o coração apertar. Eu também queria, meu filho, mas preciso trabalhar para dar um futuro melhor para nós. Um dia você vai entender. Depois de um beijo rápido na testa do filho, Severina saiu apressada. Eram 45 minutos de ônibus lotado até chegar à Casa Grande, como era conhecida a mansão dos Vasconcelos, localizada em Boa Viagem de frente para o mar. O nome não era por acaso. Remetia às antigas propriedades dos senhores de engenho, e ainda que ninguém comentasse abertamente, todos percebiam a ironia amarga daquela denominação nos tempos atuais. Ao desembarcar do ônibus, Severina caminhou mais 10 minutos até os imponentes portões de ferro da mansão. O contraste era gritante. De um lado, prédios luxuosos e mansões com vista para o mar. Do outro, a realidade dura da periferia onde ela morava. 2 mundos separados por apenas alguns quilômetros, mas com um abismo social intransponível entre eles. Bom dia, seu Josias, cumprimentou o segurança que controlava a entrada dos funcionários. Bom dia, Severina, chegou cedo hoje. Parece que vai ter festa grande à noite, comentou o homem com um sorriso cansado no rosto. O patrão avisou ontem. Vai ser uma recepção para uns empresários importantes. Temos muito trabalho pela frente. Ao entrar pelos fundos da mansão, Severina dirigiu-se à cozinha, onde encontrou Dona Jurema, a governanta que coordenava os funcionários da casa. Severina, graças a Deus você chegou. Temos que preparar tudo para a festa de hoje à noite. O Dr. Tiago está recebendo investidores estrangeiros e políticos importantes. Quero tudo impecável. Tiago Vasconcelos, aos 45 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste. Dono de uma construtora que havia erguido metade dos arranha-céus de Recife, ele aumentava sua fortuna a cada novo empreendimento de luxo na cidade. Viúvo. Há 2 anos vivia na mansão com o filho único, Pedro, um menino de 6 anos que era criado principalmente por babás e empregados. Pode deixar, Dona Jurema. Vou começar a polir a prataria e organizar as taças de cristal, respondeu Severina, já colocando o avental. A rotina daquele dia seria ainda mais exaustiva que o normal. Além de suas funções habituais, Severina ajudaria no preparo dos canapés e serviria aos convidados durante a festa. Enquanto limpava meticulosamente cada peça de prata, seus pensamentos voavam para Cauã. Seria dia de prova na escola, e ela lamentava não poder estar lá para apoiá-lo. Ao meio-dia, durante o curto intervalo para o almoço, Severina aproveitou para ligar para Dona Bete e saber como estava o filho. Ele está bem, Severina. Já fez o dever e agora está brincando com os meninos do prédio, informou a senhora que cuidava de Cauã enquanto Severina trabalhava. Diga a ele que mamãe vai chegar tarde hoje, mas que amanhã vamos passar o domingo juntos, como prometi. Após desligar, Severina permitiu-se um momento de fraqueza, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto. Rapidamente a enxugou ao ouvir passos se aproximando. A senhora está bem? A voz infantil a sobressaltou.
Era Pedro, seu filho do patrão, que a observava com olhos curiosos e preocupados. Estou sim, meu bem. Foi só um cisco no olho, disfarçou, sorrindo para o menino. Meu pai disse que vai ter uma festa grande hoje. Você vai ficar até tarde? Vou. Sim, Pedro. Mas não se preocupe comigo. Eu não gosto dessas festas. São chatas e ninguém brinca comigo, confessou o menino, sentando-se ao lado dela no banco do Jardim dos Fundos. Severina sentiu uma onda de ternura pelo garoto. Apesar de todas as riquezas que o cercavam, Pedro carecia do mais importante, a presença e a atenção dos pais. Com a mãe falecida e o pai sempre ocupado com os negócios, o menino crescia em meio à solidão dourada daquela mansão. Sabe, eu tenho um filho da sua idade. Ele também fica sozinho às vezes, quando preciso. Trabalhar, contou Severina. Os olhos de Pedro brilharam. Verdade? Como ele é? Qual o nome dele? Ele se chama Cauã. Tem 10 anos e adora histórias de aventura. Um dia, quem sabe, você pode conhecê-lo. Seria legal. Eu não tenho muitos amigos, confessou Pedro, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. A conversa foi interrompida pela voz severa da babá de Pedro, que o chamava para o almoço. O menino despediu-se de Severina com um abraço inesperado, que a deixou sem reação por alguns instantes. À medida que a tarde avançava, a mansão fervilhava com os preparativos para a festa. Floristas, decoradores e chefes de cozinha circulavam, apressados, transformando os ambientes já luxuosos em cenários ainda mais deslumbrantes. Severina observava tudo com um misto de admiração e estranheza, como se fosse uma estrangeira naquele universo de opulência. Por volta das 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens de terno e mulheres com vestidos de grife desfilavam pelos salões da mansão, entre taças de champanhe e conversas sobre negócios e política. Severina, agora usando um uniforme mais formal, circulava entre eles com bandejas de canapés, praticamente invisível aos olhos, a dos presentes. Tiago Vasconcelos, impecável em seu terno italiano, recebia os convidados com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Era o anfitrião perfeito, habilidoso na arte de transformar cada conversa em uma possível oportunidade de negócio. De longe, Severina o observava, pensando em como uma pessoa podia ter tanto e ainda assim parecer tão vazia. Em um momento da noite, enquanto servia bebidas no terraço que dava vista para o mar, Severina notou Pedro escondido atrás de uma das colunas, observando a festa com olhos entediados. Discretamente, aproximou-se dele. Não devia estar na cama, mocinho, perguntou com suavidade. Não consigo dormir com tanto barulho, respondeu o menino. E a Marlene está ocupada no telefone com o namorado dela. Severina sentiu uma pontada de indignação ao pensar na babá negligenciando suas responsabilidades, mas manteve o semblante sereno. Quer que eu conte uma história para você dormir depois que terminar de servir aqui? O rosto de Pedro iluminou-se. Pode ser uma daquelas histórias que você conta para o seu filho? Pode sim. Agora volte para o quarto antes que seu pai veja você aqui e a Marlene fique em apuros. Pedro assentiu e correu de volta para dentro da casa. Severina retomou suas tarefas, agora com o peso adicional da promessa feita ao menino. Seria uma noite ainda mais longa do que havia previsto. Enquanto circulava pelo salão principal, Severina não pôde deixar de ouvir fragmentos das conversas ao seu redor. Falavam sobre milhões investidos em novos empreendimentos, sobre políticas que afetariam a economia do país, sobre viagens a destinos exóticos. Era como se habitassem um planeta completamente diferente do seu, onde preocupações como o preço do arroz ou o pagamento do aluguel simplesmente não existiam. Em um canto da sala, Tiago Vasconcelos conversava com um grupo de homens sobre seu mais novo projeto, um condomínio de luxo que seria construído justamente na área onde ficava a Vila Esperança, comunidade onde Severina morava. Já estamos em negociação com a prefeitura. Aquela área tem um potencial enorme, mas está desvalorizada por causa da favela. Com a remoção das famílias para conjuntos habitacionais na periferia, poderemos transformar completamente a região, explicava Tiago, sem notar a presença
de Severina alguns passos atrás dele. Sentindo as pernas fraquejarem, Severina afastou-se em direção à cozinha. A possibilidade de perder sua casa, o único bem que havia conseguido conquistar com anos de trabalho duro, era devastadora. Mais do que isso, era a constatação cruel de como pessoas como ela eram apenas obstáculos nos planos dos poderosos, peças descartáveis no tabuleiro da ambição. A festa na mansão dos Vasconcelos seguia a todo vapor. O salão principal, decorado com arranjos de flores tropicais e iluminação estratégica, abrigava a nata da sociedade recifense, que circulava entre taças de champanhe e risos afetados. Severina continuava seu trabalho, agora com o peso adicional da informação que acabara de descobrir sobre os planos para a Vila Esperança. Na cozinha, enquanto organizava uma nova bandeja de canapés, ela encontrou Maria do Carmo, outra funcionária, que também morava na comunidade. "Você ouviu o que o patrão está planejando?" sussurrou Severina com as mãos trêmulas. "Querem demolir nossas casas para construir condomínios de luxo." "Eu já desconfiava", respondeu Maria do Carmo, suspirando pesadamente. "Meu sobrinho trabalha na prefeitura e disse que tem um projeto, tramitando lá, mas ninguém imaginou que fosse o Dr. Tiago por trás disso. O que vamos fazer? Não podemos simplesmente aceitar isso. Por enquanto, temos que manter a calma. Amanhã conversamos com a Associação de Moradores. Agora, vamos voltar ao trabalho antes que a dona Jurema perceba a nossa conversa." Severina assentiu, recompondo-se. Não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego, por mais que a raiva fervilhasse dentro dela. Com a bandeja reabastecida, voltou ao salão, forçando um sorriso profissional enquanto servia os convidados. No outro extremo do salão, Tiago Vasconcelos terminava de apresentar seu projeto para um grupo de investidores estrangeiros. Seu charme natural e sua habilidade para negócios eram evidentes na forma como prendia a atenção de todos. Com esse empreendimento, estaremos não apenas transformando a paisagem urbana de Recife, mas também valorizando uma área até então subutilizada, argumentava com convicção. E, claro, proporcionando moradias dignas para as famílias que hoje vivem em condições precárias. A hipocrisia daquelas palavras fez o estômago de Severina revirar. As moradias dignas, mencionadas por ele, eram os conjuntos habitacionais, padronizados, construídos em áreas distantes, sem infraestrutura adequada e longe das oportunidades de emprego. Ela conhecia bem essa história, pois já tinha parentes que haviam passado por remoções semelhantes. Em meio aos seus pensamentos turbulentos, Severina quase não notou quando Pedro escapou novamente de seu quarto e se aproximou dela. O menino parecia ainda mais entediado do que antes. "Severina, você ainda vai me contar a história?" perguntou, puxando levemente o uniforme dela. "Pedro, você deveria estar na cama", respondeu ela, surpresa com a persistência do garoto. "Onde está Marlene?" "Ela disse que eu podia ficar acordado mais um pouco, desde que não incomodasse ninguém", mentiu o menino com uma inocência que não convenceu Severina. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. "Vou terminar de servir esta bandeja e depois vou até seu quarto, combinado? Agora volte para lá antes que seu pai o veja." Pedro assentiu e saiu correndo, esgueirando-se entre os convidados sem ser notado. Severina balançou a cabeça, pensando em como o menino era negligenciado, apesar de todas as riquezas que o cercavam. Enquanto isso, a festa atingia seu ápice. A orquestra contratada tocava músicas que se misturavam ao burburinho das conversas. Tiago Vasconcelos, agora acompanhado de uma bela mulher que Severina reconheceu como uma famosa apresentadora de TV, parecia satisfeito com o sucesso de seu evento. Após finalizar a distribuição dos canapés, Severina aproveitou um momento de calmaria para cumprir sua promessa a Pedro. Dirigiu-se discretamente ao andar superior da mansão, onde ficavam os quartos da família. O corredor, decorado com obras de arte e iluminado por lustres de cristal, conduzia ao quarto do menino. Ao se aproximar da porta entreaberta,
Severina ouviu vozes exaltadas. Era Marlene, a babá, discutindo ao telefone. Sem querer interromper, Severina esperou do lado de fora. "Eu já disse que não posso sair agora, estou trabalhando", dizia Marlene visivelmente irritada. "Não me importa se a boate está bombando, tenho que cuidar desse moleque mimado." Severina sentiu o sangue ferver ao ouvir aquelas palavras. Pedro podia ter tudo o que o dinheiro pudesse comprar, mas carecia de algo que Cauã, apesar de todas as dificuldades, tinha de sobra: amor e atenção genuínos. Quando a discussão ao telefone terminou, Severina bateu suavemente na porta. Com licença, Marlene. Vim ver se Pedro precisa de alguma coisa antes de dormir. A babá, uma jovem de 20 e poucos anos com roupas justas demais para o ambiente de trabalho, pareceu aliviada. "Ah, que bom que você veio. Pode ficar com ele um pouco? Preciso resolver uma coisa urgente lá embaixo", pediu, já pegando sua bolsa. "Mas a festa ainda está acontecendo e você deveria estar cuidando dele. É só por meia hora, ninguém vai notar. O Dr. Tiago está ocupado demais com seus convidados para lembrar que tem um filho", respondeu Marlene, passando por Severina sem esperar resposta. Sozinha no quarto, Severina encontrou Pedro sentado, na cama, abraçado a um urso de pelúcia, com olhos marejados. "Ei, campeão, o que foi?" Sai perguntou, sentando-se ao lado dele. "Eu ouvi o que a Marlene disse. Ela não gosta de mim", respondeu o menino com a voz embargada. Severina sentiu o coração apertar. Não ligue para o que ela disse. Às vezes as pessoas falam coisas sem pensar quando estão irritadas. "Meu pai também não gosta de mim. Ele nunca tem tempo para brincar comigo ou me levar para passear", continuou Pedro, deixando as lágrimas escorrerem livremente agora. "Desde que mamãe foi embora, ele só pensa no trabalho." Severina não sabia exatamente como a mãe do menino havia falecido, mas percebeu a dor profunda em suas palavras. Instintivamente, abraçou-o como faria com Cauã. "Tenho certeza de que seu pai te ama muito, Pedro. Só não sabe muito bem como demonstrar isso", consolou-o, acariciando seus cabelos. "Agora, que tal aquela história que prometi?" Pedro enxugou as lágrimas e assentiu, acomodando-se melhor na cama. Severina começou a narrar uma lenda que sua mãe, Dona Josefa, contava quando ela era criança. A história de um pescador pobre que salvou um peixe mágico e recebeu como recompensa a capacidade de entender a linguagem dos animais. À medida que a narrativa avançava, Pedro ficava cada vez mais envolvido, fazendo perguntas e rindo das partes engraçadas. Severina notou como o menino se transformava quando recebia atenção. Seus olhos brilhavam e seu rosto ganhava uma vivacidade que raramente demonstrava. "Minha mãe também me contava histórias antes de dormir", comentou Pedro quando Severina finalizou. "Eu sinto muita falta dela. Ela deve ter sido uma mãe maravilhosa", respondeu Severina, ajeitando as cobertas sobre ele. "Ela era. Sabia fazer bolos deliciosos e sempre me levava para brincar na praia nos finais de semana", recordou o menino com um sorriso melancólico. "Você me lembra ela um pouco. É gentil como ela era." Aquelas palavras tocaram Severina profundamente. Mesmo com toda a raiva que sentia de Tiago Vasconcelos naquele momento, não conseguia transferi-la para seu filho inocente. "Está ficando tarde, Pedro. Preciso voltar para ajudar a servir o jantar e você precisa dormir", disse, levantando-se da cama. "Você pode vir me ver amanhã?", perguntou o menino, segurando a mão dela. "Amanhã é domingo, meu dia de folga. Vou passar o dia com meu filho", explicou Severina. "Ah", murmurou Pedro, visivelmente desapontado. "Você poderia trazer ele aqui um dia? Eu gostaria de conhecê-lo." A ideia de Cauã na mansão dos Vasconcelos pareceu surreal para Severina. Eram mundos tão diferentes, separados por barreiras invisíveis, mas poderosas. "Um dia, quem sabe?", respondeu vagamente, caminhando para a porta. "Agora durma bem, Pedro." Enquanto fechava a porta do quarto, Severina não imaginava que aquele momento de conexão com Pedro mudaria completamente o curso de suas vidas. De volta ao salão principal, a festa continuava animada. Severina retomou suas funções, agora ajudando a servir o jantar elaborado, preparado pelo chefe contratado,
especialmente para a ocasião. Enquanto circulava entre as mesas, tentava processar as emoções contraditórias que sentia: a raiva pelos planos de Tiago contra sua comunidade e a ternura pelo filho dele, tão carente de afeto. Por volta da meia-noite, quando os convidados já estavam saboreando a sobremesa, um pequeno tumulto chamou a atenção de todos. Pedro havia escapado novamente de seu quarto e agora corria entre as mesas, procurando por alguém. "Pedro, o que está fazendo aqui?" exclamou Tiago, levantando-se de sua cadeira, visivelmente constrangido pela interrupção. O menino ignorou o pai e continuou correndo até encontrar quem procurava. Ao avistar Severina carregando uma bandeja com taças de licor, lançou-se em sua direção. "Mamãe!" exclamou Pedro, abraçando-se às pernas de Severina. "Eu tive um pesadelo." O salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. As conversas cessaram, a música parou e todas as atenções se voltaram para a cena inusitada. O filho do poderoso Tiago Vasconcelos chamando uma empregada de mamãe. Severina ficou paralisada, sem saber como reagir. A bandeja em suas mãos tremeu perigosamente, ameaçando derrubar as taças. O olhar de Tiago, uma mistura de choque e fúria contida, cravou-se nela como adagas. "Pedro, volte já para o seu quarto", ordenou Tiago, com a voz controlada, mas carregada de tensão. "Marlene, onde está Marlene?" A babá, que havia retornado há pouco, surgiu apressadamente com o rosto corado de vergonha. "Me desculpe, Dr. Tiago. Eu só saí por 1 minuto e..." "Depois conversamos", cortou ele, indicando com um gesto que ela levasse Pedro dali. Marlene tentou pegar o menino pela mão, mas ele se agarrou ainda mais a Severina. "Não quero ir." "Quero ficar com a Severina", protestou aos prantos. O constrangimento era palpável. Os convidados trocavam olhares curiosos e sussurros enquanto Tiago tentava manter a compostura. "Pedro, agora não é hora. Severina está trabalhando", disse ele, aproximando-se e abaixando-se para falar com o filho na altura dos olhos. "Amanhã vocês conversam, está bem?" "O senhor promete?" perguntou o menino, ainda agarrado às pernas de Severina. "Prometo", respondeu Tiago, lançando um olhar enigmático para Severina. "Agora vá com Marlene." Relutante, Pedro finalmente soltou-se de Severina e acompanhou a babá para fora do salão. Os músicos, percebendo o sinal discreto de Tiago, retomaram a música, e aos poucos as conversas voltaram, embora o incidente continuasse sendo o tema principal dos cochichos. Dona Jurema aproximou-se rapidamente de Severina, pegando a bandeja de suas mãos. "Vá para a cozinha e fique lá até segunda ordem", sussurrou com urgência. "Depois o Dr. Tiago vai querer falar com você, tenho certeza." Com as pernas bambas, Severina dirigiu-se à cozinha, sentindo os olhares dos convidados queimando em suas costas. Na cozinha, os outros funcionários a receberam com expressões de preocupação e curiosidade. "O que aconteceu?" "Lá, Severina?" perguntou Maria do Carmo, oferecendo-lhe um copo d'água. "Pedro me chamou de mamãe na frente de todos", respondeu ela, ainda atordoada. "Não sei o que deu nele." "Santa Maria, e agora? O patrão deve estar furioso." "Não, sei. Ele pareceu mais confuso do que bravo", refletiu Severina, lembrando-se da expressão de Tiago. "De qualquer forma, acho que estou com problemas." "Se ele te demitir por causa disso, vamos todos protestar", afirmou o cozinheiro Sr. Augusto, que escutava a conversa. "Não foi culpa sua se o menino se apegou a você, porque a babá incompetente não faz seu trabalho direito." Severina sorriu agradecida pelo apoio, mas sabia que protestar não adiantaria. Na hierarquia daquela casa, ela era facilmente substituível. Enquanto aguardava na cozinha, seus pensamentos voavam para Cauã. Como explicaria se perdesse o emprego? Como pagariam o aluguel e as contas? E se realmente demolissem a Vila Esperança, para onde iriam? Foi nesse momento de angústia que um fragmento de memória surgiu em sua mente. Algo que sua mãe, Dona Josefa, mencionara anos atrás sobre conhecer a família Vasconcelos. Seria possível que houvesse alguma conexão entre sua mãe e Tiago que ela desconhecia?
Ou seria apenas mais uma das histórias que Dona Josefa contava para entreter a filha nas noites de apagão no bairro? Antes que pudesse explorar mais essa memória, a porta da cozinha se abriu e Dona Jurema apareceu com expressão grave. Severina, o Dr. Tiago quer falar com você no escritório. Agora. O escritório de Tiago Vasconcelos era um santuário de poder e opulência. Paredes revestidas de madeira nobre emolduravam uma coleção impressionante de obras de arte, enquanto a enorme escrivaninha de jacarandá dominava o ambiente. Através das janelas amplas, a vista do mar do Recife se estendia como um lembrete constante do privilégio de poucos. Severina entrou no aposento com o coração acelerado, as mãos suadas agarrando nervosamente o avental do uniforme. Era a primeira vez que pisava naquele espaço, normalmente vedado aos funcionários comuns da mansão. Tiago estava de costas para a porta, observando o mar através da janela, com um copo de uísque na mão. O murmúrio distante da festa ainda em andamento chegava abafado àquele ambiente isolado. "Feche a porta, por favor", pediu ele, sem se virar. Severina obedeceu, permanecendo em pé próxima à entrada, incerta sobre o que viria a seguir. Seria uma demissão imediata? Algum tipo de advertência? Ou algo pior? "Há quanto tempo trabalha para mim, Severina?", perguntou Tiago ainda de costas. 5 anos, senhor", respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. 5 anos. Repetiu ele, como se ponderasse a informação. "E nesse tempo, nunca tivemos um problema, correto?" "Sim, senhor. Sempre cumpri minhas obrigações." Tiago finalmente virou-se, encarando-a com uma expressão indecifável. Não parecia furioso como ela esperava, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e desconforto que a intrigou. "O que aconteceu hoje?" "Foi incomum", disse ele, caminhando lentamente em direção à escrivaninha. "Pedro nunca agiu assim antes com nenhum funcionário. Peço desculpas pelo transtorno, senhor. Não sei por que ele me chamou assim." Tiago tomou um gole de sua bebida, estudando-a por cima da borda do copo. "Você tem filhos, Severina?" A pergunta a pegou de surpresa. Em 5 anos, Tiago Vasconcelos nunca havia demonstrado o menor interesse por sua vida pessoal. "Sim, senhor. Um menino de 10 anos, Cauã. E o pai dele?" Severina engoliu em seco, incomodada com a direção que a conversa tomava. "Faleceu quando Cauã tinha 2 anos, acidente de trabalho na construção civil." Algo no semblante de Tiago suavizou-se. Levemente. "Entendo. Você o cria sozinha, então?" "Sim, senhor. Pedro me contou que você esteve no quarto dele hoje, contando histórias. É verdade?" Severina sentiu um calafrio. "Estaria em problemas por isso também?" "Sim, senhor. Marlene precisou se ausentar brevemente e me pediu para ficar com ele. Ele estava assustado, então contei uma história para acalmá-lo antes de dormir." "Que história era essa?" "Uma lenda que minha mãe me contava quando eu era criança, sobre um pescador e um peixe mágico." Tiago ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse a informação. Então perguntou algo que fez Severina congelar. "Sua mãe era Josefa Alves?" O choque deve ter sido evidente em seu rosto, pois Tiago assentiu antes mesmo que ela respondesse. Como o senhor sabe o nome da minha mãe?" perguntou Severina, sentindo as pernas fraquejarem. Tiago indicou uma cadeira em frente à escrivaninha. "Sente-se, por favor. Esta conversa pode demorar um pouco." Hesitante, Severina obedeceu. A sensação de irrealidade aumentava a cada segundo. "Josefa trabalhou para meus pais quando eu era criança", revelou Tiago, sentando-se do outro lado da escrivaninha. "Não apenas como empregada, mas como uma espécie de confidente da minha mãe." A memória que havia começado a se formar na cozinha voltou com mais clareza agora. Severina lembrou-se de sua mãe mencionando que havia trabalhado para gente importante antes de se casar. "Minha mãe nunca me contou detalhes sobre esse período da vida dela", disse Severina, cautelosa. "Apenas mencionava ocasionalmente que conhecia pessoas influentes." "Ela tinha razões para ser discreta", comentou Tiago com um sorriso enigmático. "Minha mãe, Dona Helena, sofria de depressão.
Meu pai estava sempre viajando a negócios e eu estudava em um colégio interno. Josefa foi muito mais que uma funcionária. Foi a companheira que minha mãe precisava nos momentos mais difíceis. Severina tentava absorver aquela revelação inesperada, buscando em suas memórias qualquer menção que sua mãe pudesse ter feito sobre a família Vasconcelos. Lembrou-se então de um nome que ocasionalmente surgia nas histórias da mãe. Dona Lena. Minha mãe falava de uma Dona Lena às vezes, comentou quase para si mesma. Era como Josefa chamava minha mãe, confirmou Tiago, um apelido carinhoso que só ela usava. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Severina não sabia exatamente o que aquela conexão do passado significava para sua situação atual, mas sentia que algo importante estava sendo deixado nas entrelinhas. O senhor demitiu minha mãe? Arriscou perguntar. Tiago pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Demitir? Não, de forma alguma. Josefa deixou de trabalhar para nós quando se casou. Foi uma decisão dela. Minha mãe ficou arrasada, mas entendia os motivos. E por que o senhor nunca mencionou isso antes? Trabalho aqui há 5 anos. Para ser honesto, não fiz a conexão imediatamente, explicou Tiago, recostando-se em sua cadeira. Alves é um sobrenome comum, e você não se parece tanto com sua mãe. Foi só hoje, quando Pedro a chamou de mamãe e me contou sobre a história do pescador, que algo estalou na minha memória. Josefa contava exatamente a mesma história para mim, quando eu tinha pesadelos. A cabeça de Severina girava com tantas revelações. Era como se o chão sob seus pés estivesse se movendo, remodelando a realidade que conhecia. Isso muda alguma coisa, senhor? Perguntou finalmente. Tiago parecia estar fazendo a mesma pergunta a si mesmo. Seu olhar vagou pela sala antes de retornar a ela. Acredito que sim, Severina. Pedro claramente se apegou a você, e conhecendo agora essa conexão com o passado, parece significativo. O senhor vai me demitir pelo que aconteceu hoje? Perguntou diretamente, cansada de rodeios. Demitir? Não, pelo contrário, respondeu Tiago, surpreendendo-a novamente. Quero propor algo diferente. Nesse momento, foram interrompidos por uma batida na porta. Era Dona Jurema, parecendo preocupada. Com licença, Dr. Tiago, os últimos convidados estão se despedindo e perguntando pelo senhor. Diga que já estou indo, Jurema, respondeu ele. Voltando-se para Severina, acrescentou. Precisamos continuar esta conversa. Amanhã é seu dia de folga, correto? Sim, senhor. Gostaria de convidá-la para vir aqui com seu filho, para um almoço. A proposta era tão inesperada que Severina pensou ter ouvido errado. O senhor quer que eu traga meu filho para almoçar aqui, na sua casa? Exatamente. Pedro adoraria conhecê-lo e temos muito a conversar ainda, explicou Tiago. Não. Se preocupe, será algo informal. E você será minha convidada, não minha funcionária. Severina não sabia o que dizer. A ideia de Cauã na mansão dos Vasconcelos, sentado à mesa com o dono de tudo aquilo, parecia absurda. Ao mesmo tempo, recusar poderia ter consequências. Eu agradeço o convite, senhor. Vou falar com meu filho. Ótimo. Esperamos vocês ao meio-dia, concluiu Tiago, levantando-se para encerrar a conversa. E Severina, obrigado por cuidar tão bem do Pedro hoje. Ainda atordoada, Severina deixou o escritório e seguiu para a cozinha, onde os outros funcionários a esperavam ansiosos por notícias. E então, ele te demitiu? Perguntou Maria do Carmo, assim que ela entrou. Não. Na verdade, ele me convidou para almoçar aqui amanhã com meu filho. O choque nos rostos ao redor era um reflexo do que ela mesma sentia. Como assim? O doutor Tiago te convidou para almoçar na mansão? Como convidada? Questionou o Sr. Augusto, incrédulo. Parece que minha mãe trabalhou para a família dele há muitos anos. Ele acabou de descobrir a conexão, explicou Severina, ainda processando tudo. Isso é inédito, comentou Dona Jurema, que havia retornado à cozinha. Em 15 anos trabalhando para os Vasconcelos, nunca vi nada parecido. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados partiram, já passava das 3 da manhã. Severina ajudou na limpeza básica,
Mas a equipe deixaria o grosso do trabalho para o dia seguinte. Enquanto se preparava para ir embora, uma dúvida a atormentava. Deveria aceitar o convite de Tiago? Na saída da mansão, para sua surpresa, encontrou o motorista particular de Tiago, esperando por ela. Senhorita Severina, o doutor Tiago pediu que eu a levasse para casa, informou o homem, indicando o carro luxuoso estacionado na entrada. Não precisa se incomodar. Posso pegar o ônibus, respondeu, desconfortável com o tratamento incomum. São quase 4 da manhã, senhora. Não há ônibus a esta hora. E o doutor Tiago foi explícito nas instruções. Por favor. Sem alternativa, Severina entrou no veículo, sentindo-se completamente deslocada no banco de couro macio. Durante o trajeto, observou pela janela a cidade, adormecida, tão diferente quando vista de dentro de um carro de luxo com ar-condicionado. Quando chegaram à Vila Esperança, o contraste não poderia ser mais gritante. As ruas estreitas e mal iluminadas, as casas simples e amontoadas, os problemas de infraestrutura visíveis a cada esquina, tudo isso agora parecia ainda mais precário depois de horas na mansão dos Vasconcelos. É aqui, senhor. Muito obrigada. Pela carona, disse ela, quando pararam em frente à sua casa modesta. O motorista assentiu respeitosamente. Devo buscá-la amanhã ao meio-dia? A pergunta a pegou de surpresa. Eu ainda não decidi se vamos. Entendo. De qualquer forma, estarei aqui às 11h30, caso decida aceitar o convite, respondeu ele, entregando-lhe um cartão com seu número de telefone. Se mudar de ideia, basta avisar. Dentro de casa, Severina encontrou Dona Bete dormindo no sofá da pequena sala. A televisão ainda estava ligada com o volume baixo. Acordou gentilmente a senhora, agradeceu por ter ficado com Cauã e insistiu em pagar pelo serviço extra, apesar dos protestos da vizinha. Após Dona Bete sair, Severina foi até o quarto do filho. Cauã dormia profundamente, os cabelos cacheados, espalhados pelo travesseiro, a expressão serena. Observando-o, Severina sentiu uma pontada de dúvida. Seria justo expô-lo a um mundo tão diferente do seu? Como reagiria ao conhecer a mansão, ao ver tudo que ele não podia ter? Por outro lado, talvez fosse uma oportunidade única, não apenas de conhecer melhor o passado de sua mãe, mas também de garantir alguma segurança para o futuro, especialmente agora que sabia dos planos para a Vila Esperança. Exausta física e emocionalmente, Severina tomou um banho rápido e finalmente deitou-se. Porém, o sono não veio facilmente. Em sua mente, as imagens da festa se misturavam às revelações sobre sua mãe e aos planos ameaçadores para sua comunidade. Quando finalmente adormeceu, sonhou com Dona Josefa, jovem e sorridente, contando histórias para um menino que ora parecia ser Cauã, ora parecia ser Tiago Vasconcelos. O domingo amanheceu ensolarado, típico do Recife. Severina acordou com o cheiro de pão torrado. Cauã já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Bom dia, mãe. Fiz café e torradas para você, anunciou o menino, orgulhoso. Bom dia, meu amor. Que surpresa maravilhosa, respondeu, ela abraçando-o com força. Enquanto tomavam café, Severina observava o filho, tentando encontrar as palavras certas para explicar o convite inusitado. Cauã, aconteceu algo interessante ontem no trabalho, começou, cautelosa. Você vai ser promovida? E perguntou ele animado. Não exatamente. Descobri que minha mãe, sua avó Josefa, trabalhou para a família do meu patrão há muitos anos. A vovó Josefa que eu não conheci? Perguntou o menino curioso. Dona Josefa havia falecido antes do nascimento de Cauã. Sim, ela mesma. E o Dr. Tiago, meu patrão, nos convidou para almoçar na casa dele hoje. Os olhos de Cauã se arregalaram. Na mansão? De verdade? De verdade. O filho dele, Pedro, tem 6 anos e quer conhecer você. Uau! Podemos ir, mãe? Por favor, implorou Cauã repentinamente animado com a perspectiva. A empolgação do filho fez Severina sorrir, mas também alimentou suas preocupações. Como ele se sentiria ao ver todos aqueles brinquedos caros, a piscina, os videogames que Pedro certamente possuía? Podemos ir, mas quero que você entenda uma coisa.
disse, segurando as mãos do filho. A casa deles é muito diferente da nossa. Eles têm muito dinheiro e coisas que nós não temos. Eu sei, mãe. Você já me explicou que algumas pessoas têm mais dinheiro que outras, mas isso não faz delas melhores pessoas, respondeu Cauã com uma sabedoria que surpreendeu Severina. Exatamente, meu amor. Nunca se esqueça disso. Decidido o almoço, Severina passou a manhã arrumando a casa e preparando-se para o encontro inusitado. Escolheu para Cauã a roupa mais bonita que tinha, uma camisa azul que havia comprado para seu aniversário e uma calça jeans em bom estado. Para si mesma, optou por um vestido simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais. Às 11h30 em ponto, como prometido, o motorista dos Vasconcelos estacionou em frente à sua casa, causando um pequeno alvoroço na vizinhança. Crianças se aproximaram para admirar o carro luxuoso, enquanto adultos observavam com curiosidade das janelas e portões. Estamos prontos, anunciou Severina, segurando firmemente a mão de Cauã, que mal conseguia conter a excitação. Enquanto o carro deixava a Vila Esperança, Severina olhou pela janela para as casas simples que logo poderiam não existir mais. O convite de Tiago Vasconcelos havia chegado em um momento crítico, e ela não podia deixar de pensar que talvez, apenas talvez, esse encontro pudesse mudar não apenas o destino dela e de Cauã, mas de toda a comunidade. O portão da mansão dos Vasconcelos abriu-se automaticamente quando o carro se aproximou. Cauã, com o rosto colado à janela, observava maravilhado o imenso jardim que se estendia até a entrada da casa. Palmeiras imperiais ladeavam a alameda principal, enquanto fontes ornamentais jorravam água cristalina sob o sol do meio-dia. "Mãe, olha quantas árvores! Parece um parque!" exclamou o menino, apontando para uma mangueira carregada de frutos. "É lindo, não é?" comentou Severina, tentando esconder o próprio nervosismo por trás de um sorriso. Quando o carro parou em frente à entrada principal, não a entrada de serviço que Severina costumava usar, foi Pedro quem os recebeu, correndo escada abaixo com um entusiasmo contagiante. "Vocês vieram, pai, eles vieram", gritou o menino acenando freneticamente. Tiago Vasconcelos apareceu logo atrás, vestindo roupas casuais, calça de linho claro e camisa azul, um visual muito diferente dos ternos impecáveis que usava normalmente. Parecia mais jovem e menos intimidador assim. "Bem-vindos", cumprimentou enquanto o motorista abria a porta para Severina e Cauã. "Espero que tenham tido uma boa viagem." "Sim, senhor. Muito obrigada pelo convite", respondeu Severina, ainda desconfortável com a situação inusitada. "Por favor, hoje não sou seu patrão, Severina. Pode me chamar de Tiago", insistiu ele, estendendo a mão para Cauã. "E você deve ser o Cauã. Pedro não parou de falar sobre você a manhã inteira." O menino apertou a mão oferecida com uma seriedade que fez os adultos sorrirem. "Prazer em conhecê-lo, senhor", respondeu educadamente, como Severina havia ensinado. Pedro, incapaz de conter-se mais, aproximou-se de Cauã. "Quer ver minha coleção de carrinhos? Tenho mais de 100", convidou, já puxando o outro menino pela mão. "Posso ir, mãe?", perguntou Cauã, olhando para Severina com olhos suplicantes. "Claro, mas comporte-se, ouviu?", recomendou ela, ajeitando nervosamente a gola da camisa do filho. Os dois meninos saíram correndo em direção à casa, com Pedro explicando animadamente todas as maravilhas que mostraria ao novo amigo. Severina os observou até desaparecerem pela porta, sentindo uma mistura de apreensão e alívio ao ver como se entenderam rapidamente. "Seu filho é um menino muito educado", comentou Tiago, indicando que caminhassem em direção ao terraço lateral, onde uma mesa estava posta para o almoço. "Obrigada. Faço o possível para criá-lo com valores, mesmo não tendo muito a oferecer materialmente", respondeu Severina, decidida a não demonstrar submissão, apesar do ambiente intimidador. "Os valores são mais importantes que os bens materiais. Acredite", disse Tiago, com um tom que surpreendeu Severina pela sinceridade. "Pedro tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas sente falta do que realmente importa." O terraço oferecia uma vista espetacular do mar de Boa Viagem. A mesa estava arrumada com elegância, mas sem a ostentação das recepções formais.
Uma brisa suave amenizava o calor do dia, trazendo o aroma salgado do oceano. Por favor, sente-se, convidou Tiago, puxando uma cadeira para ela, um gesto que jamais teria feito em circunstâncias normais. Severina obedeceu, ainda tentando processar a estranheza da situação. Ontem estava servindo canapés para os convidados ricos, hoje era tratada como uma deles. Antes que os meninos voltem, gostaria de continuar nossa conversa de ontem, propôs Tiago, sentando-se à frente dela. Sobre sua mãe. Sim, estou curiosa para entender melhor essa conexão, respondeu Severina, aceitando a água mineral que uma empregada, uma colega sua até ontem, servia com expressão confusa no rosto. Tiago tomou um gole de água, como se organizasse os pensamentos. Josefa trabalhou para minha família por quase 10 anos, desde que eu tinha 6 anos até meus 16. Foi uma época complicada para nós. Meu pai estava construindo seu império imobiliário e viajava constantemente. Minha mãe sofria de depressão severa, algo que na época era pouco compreendido e tratado como nervosismo. Severina escutava atentamente, recordando os fragmentos de histórias que sua mãe contava sobre aquela época. Josefa era muito mais que uma empregada. Era a confidente da minha mãe, a pessoa que mantinha a casa funcionando quando tudo parecia desmoronar, continuou Tiago. E para mim, durante as férias escolares, quando voltava do internato, ela era quase uma segunda mãe. Minha mãe sempre dizia que havia trabalhado para pessoas importantes, mas nunca entrou em detalhes, comentou Severina. Acho que ela queria deixar esse passado para trás quando voltou para o interior. Ela voltou para o interior depois de trabalhar para nós? Perguntou Tiago, parecendo surpreso. Sim, ela era de Vitória de Santo Antão. Voltou para lá quando conheceu meu pai, que era cortador de cana. Se casaram e só vieram para Recife quando eu tinha 12 anos, depois que a usina onde meu pai trabalhava fechou. Tiago assentiu, absorvendo a informação. Entendo. Josefa saiu da nossa casa para se casar, mas nunca soubemos exatamente para onde ela foi. Minha mãe tentou manter contato, mas sem sucesso. Acho que minha mãe queria recomeçar, sem carregar o peso das histórias dos outros, refletiu Severina, sentindo-se estranhamente confortável para compartilhar esses pensamentos com ele. Histórias dos outros, repetiu Tiago com um sorriso melancólico. Ela sabia muitas das nossas, inclusive algumas que até eu desconhecia na época. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos pela chegada barulhenta dos meninos. Pedro arrastava Cauã pelo braço, ambos ofegantes e sorridentes. Pai, o Cauã é demais. Ele sabe fazer aviões de papel que voam de verdade, anunciou Pedro, exibindo um avião de papel amassado como se fosse um tesouro. E o Pedro tem um videogame com todos os jogos do mundo, contou Cauã igualmente entusiasmado. Severina notou com alívio que seu filho não parecia intimidado ou deslumbrado demais com o luxo da casa. Pelo contrário, comportava-se com naturalidade, como se brincar numa mansão fosse algo corriqueiro. O almoço foi servido pouco depois, uma feijoada completa, preparada pelo Sr. Augusto, que fez questão de vir pessoalmente à mesa para cumprimentar Severina e conhecer Cauã. Espero que gostem. Fez com muito carinho, disse o cozinheiro, lançando um olhar cúmplice para Severina. A refeição transcorreu num clima surpreendentemente descontraído. Os meninos dominavam a conversa, compartilhando histórias da escola e planos ambiciosos para a tarde. Podemos nadar na piscina depois, pai? Pediu Pedro, com a boca ainda cheia de arroz. Pedro, não fale de boca cheia, repreendeu Tiago suavemente. E sim, podem nadar, se Severina concordar e se Cauã souber nadar. Eu sei sim, senhor, respondeu Cauã animado. Aprendi na praia com minha mãe. Mas não trouxemos roupa de banho, lembrou Severina preocupada. Temos várias peças novas na casa da piscina. Tenho certeza que encontraremos algo no tamanho de Cauã, assegurou Tiago. Após o almoço, enquanto os meninos corriam para a piscina, acompanhados por Marlene, que lançou um olhar ressentido para Severina ao passar, Tiago convidou-a para um passeio pelos jardins da mansão. Há algo que preciso lhe mostrar, disse ele misterioso.
Caminharam em silêncio por alguns minutos entre canteiros perfeitamente cuidados e árvores centenárias. Severina notou como aquele espaço era isolado do resto da cidade, um oásis de tranquilidade em meio ao caos urbano do Recife. Foi aqui que minha mãe tentou tirar a própria vida, revelou Tiago abruptamente, parando próximo a uma enorme jaqueira. Eu tinha 10 anos. Foi Josefa quem a encontrou e chamou socorro a tempo. Severina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mãe nunca mencionara esse episódio. Sinto muito. Não sabia disso. Poucos sabiam. Meu pai abafou o caso preocupado com o escândalo. Mas esse incidente mudou tudo. Foi após isso que ele me mandou para o internato na Europa. Acho que não suportava olhar para mim e lembrar-se do que quase aconteceu. E sua mãe? O que aconteceu com ela? Recuperou-se fisicamente, mas nunca mais foi a mesma. Passou a viver, reclusa, dependente de medicamentos. Faleceu há 15 anos, pouco depois do meu casamento com Ana. Ana era a primeira vez que Tiago mencionava a esposa falecida pelo nome. Severina recordou-se dos rumores entre os funcionários sobre como ela havia partido. Um acidente de carro na estrada para Porto de Galinhas, quando Pedro tinha apenas 4 anos. Josefa foi a única pessoa que realmente ajudou minha mãe durante aqueles anos difíceis, continuou Tiago. Não apenas cuidando dela, mas escutando, aconselhando, sendo uma amiga quando todos os outros a haviam abandonado. Chegaram a um pequeno gazebo cercado por roseiras. Tiago indicou um banco para que se sentassem. Depois que Josefa saiu da nossa casa, minha mãe caiu em depressão profunda novamente. Só melhorou anos depois, quando finalmente aceitou o tratamento adequado, explicou ele, olhando ao longe. Sabe o que ela sempre dizia? Que Josefa tinha sido seu anjo da guarda. Severina sentiu os olhos marejarem. Nunca imaginara o impacto que sua mãe tivera na vida daquelas pessoas. E agora vejo a filha dela cuidando do meu filho da mesma forma, acrescentou Tiago, virando-se para encará-la. Pedro se apegou a você de um jeito que não aconteceu com ninguém desde que Ana partiu. Ele é um menino maravilhoso, só precisa de atenção e carinho, respondeu Severina sinceramente. Atenção e carinho que não tenho conseguido dar. A ele, admitiu Tiago com visível dificuldade. Depois que Ana se foi, mergulhei no trabalho. Era mais fácil lidar com contratos e negociações do que com as perguntas de um menino que não entendia por que sua mãe não voltaria mais. Crianças são mais fortes e compreensivas do que imaginamos, comentou Severina, pensando em como Cauã havia enfrentado a ausência do pai. Mas precisam sentir que podem contar conosco sempre. Tiago assentiu, pensativo. Então mudou o tom da conversa. Severina, sei que você mora na Vila Esperança. O coração dela acelerou. Era isso. Finalmente chegavam ao ponto que realmente importava. Sim, moro lá há 8 anos. E certamente já ouviu sobre os planos de desenvolvimento para a área. Ouvi o senhor comentando na festa ontem, admitiu ela, decidindo ser direta. Sobre remover as famílias para construir condomínios de luxo. Tiago pareceu momentaneamente surpreso com sua franqueza, mas logo recuperou a compostura. Entendo que isso deve ter sido perturbador para você, reconheceu. O projeto existe de fato, mas não está finalizado e nem aprovado ainda. Para o senhor, pode ser apenas mais um projeto. Para mim e centenas de famílias, é nossa vida, nossa história que está em jogo, respondeu Severina, com uma coragem que não sabia possuir. Construí minha casa com muito sacrifício, senhor. É pequena, simples, mas é meu único patrimônio, o lugar onde crio meu filho. Compreendo sua preocupação, disse Tiago, com um tom conciliatório, e quero que saiba que estamos considerando todas as implicações sociais desse projeto. Implicações sociais. É assim que chamam quando decidem o destino de comunidades. Inteiras sem consultá-las? Questionou Severina, incapaz de conter a indignação. Para sua surpresa, Tiago não se irritou com sua ousadia. Pelo contrário, parecia genuinamente interessado em sua perspectiva. Você tem razão em questionar.
O projeto foi concebido de forma tradicional, priorizando o potencial econômico da área, admitiu ele. Mas depois de ontem, depois de reconhecer quem você é, comecei a repensar algumas coisas. O que isso significa exatamente? Perguntou Severina, cautelosa. Significa que talvez exista uma abordagem diferente. Uma que não exija a remoção completa da comunidade, mas uma integração mais harmônica, explicou Tiago. Na verdade, já havia começado a considerar alternativas depois que conheci o trabalho de um arquiteto chileno especializado em redesenvolvimento urbano inclusivo. Severina o observava com um misto de desconfiança e esperança. Seria possível que o poderoso Tiago Vasconcelos estivesse realmente disposto a mudar seus planos por causa dela? Por que me conta isso? O que espera de mim? Perguntou diretamente. Não espero nada, Severina. Estou compartilhando esses pensamentos porque acredito que você merece saber, respondeu ele. E talvez você possa me ajudar a entender melhor as necessidades da comunidade. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos pelos gritos alegres dos meninos que corriam em sua direção, molhados e sorridentes após a natação. Mãe, a piscina é incrível. Tem até uma cascata, exclamou Cauã, abraçando Severina sem se importar em molhá-la. Pedro me ensinou a mergulhar, acrescentou com os olhos brilhando de excitação. Que maravilha, filho, respondeu ela, afagando os cabelos molhados do menino. Podemos jogar videogame agora? Perguntou Pedro a Tiago, que consultou o relógio. Por 1 hora apenas. Depois temos o lanche da tarde, respondeu o pai, surpreendendo Severina com esse lado caseiro que nunca imaginara nele. Enquanto os meninos voltavam correndo para a casa, Tiago e Severina os seguiram em um ritmo mais lento. Eles se deram bem, comentou Tiago. Sim, parece que sim, concordou Severina, observando como seu filho parecia feliz e à vontade, apesar do ambiente tão diferente do seu. Severina, há algo mais que gostaria de lhe mostrar antes do lanche, disse Tiago, indicando um caminho que levava a uma pequena construção anexa à mansão principal, meu escritório pessoal. Curiosa, Severina o acompanhou. Diferente do escritório formal onde haviam conversado na noite anterior, este era um espaço mais acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto e uma grande mesa de trabalho coberta de plantas e documentos. Este é o lugar onde realmente trabalho, onde penso, explicou Tiago. Pouquíssimas pessoas têm acesso a ele. Severina observou os detalhes do ambiente. As fotografias emolduradas, os livros cuidadosamente organizados, os objetos pessoais que revelavam um Tiago Vasconcelos muito diferente da imagem pública, do empresário implacável. Foi então que seus olhos capturaram algo familiar, um pequeno quadro na parede, uma aquarela simples, retratando um pescador e seu barco. Essa pintura, murmurou aproximando-se para ver melhor. Foi um presente de Josefa para minha mãe, confirmou Tiago, observando a reação dela. Sua mãe pintava nas horas vagas, tinha um talento natural. Severina tocou a moldura delicadamente, emocionada. Lembrava-se vagamente de ver a mãe pintando quando era pequena, antes que as dificuldades da vida tornassem esse passatempo um luxo impossível. Não sabia que ela havia dado alguma de suas pinturas para sua patroa. Não era uma relação de patroa e empregada, Severina. Era uma amizade verdadeira, corrigiu Tiago suavemente. E esse quadro era o favorito da minha mãe. Ela dizia que representava a liberdade que nunca teve. Naquele momento, observando a singela obra de arte criada pelas mãos de Dona Josefa, Severina sentiu que começava a compreender a verdadeira natureza da conexão entre sua família e os Vasconcelos. Uma conexão que transcendia classes sociais e que, talvez, pudesse abrir caminhos para um futuro diferente, não apenas para ela e Cauã, mas para toda a Vila Esperança. A semana que se seguiu ao almoço na mansão dos Vasconcelos trouxe uma nova realidade para Severina. Segunda-feira, ao retornar ao trabalho, percebeu os olhares curiosos e os cochichos dos colegas. A notícia de que ela e seu filho haviam sido convidados para almoçar com o patrão
espalhara-se rapidamente entre os funcionários, criando um misto de admiração e desconfiança. Então, como foi o almoço com o Dr. Tiago? Perguntou Maria do Carmo, enquanto organizavam juntas a despensa da cozinha. Foi diferente, respondeu Severina, ainda processando tudo o que acontecera. Ele falou sobre minha mãe, que trabalhou para a família dele há muitos anos. Parece que ela era muito próxima da mãe dele. E ele mencionou algo sobre os planos para a Vila Esperança, questionou Maria, abaixando a voz. Sim, disse que está repensando o projeto, considerando alternativas que não envolvam a remoção completa da comunidade. Maria soltou um assovio baixo de surpresa. Isso seria um milagre, você acredita nele? Severina hesitou antes de responder. Não sei. Ele pareceu sincero, mas homens como ele não mudam de ideia facilmente, especialmente quando há milhões em jogo, completou Maria. Exatamente, por isso prefiro não criar expectativas. Porém, ao longo dos dias, pequenas mudanças começaram a acontecer. Tiago passou a cumprimentá-la pelos corredores, perguntando sobre Cauã e comentando como Pedro não parava de falar no novo amigo. Dona Jurema, percebendo a nova dinâmica, começou a tratar Severina com um respeito diferente, chegando a consultá-la sobre algumas decisões relacionadas à organização da casa. Na quarta-feira, Severina recebeu um convite inesperado. Tiago queria que ela participasse de uma reunião sobre o projeto da Vila Esperança, que aconteceria em seu escritório corporativo no centro do Recife. Ele quer sua perspectiva como moradora da comunidade, explicou Dona Jurema, entregando-lhe um envelope com os detalhes. É amanhã às 10 horas. Você está dispensada de suas funções para comparecer. Severina sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Era uma oportunidade única de representar sua comunidade, de fazer sua voz ser ouvida em um ambiente onde decisões importantes eram tomadas sem a participação dos mais afetados. Naquela noite, compartilhou a notícia com os vizinhos mais próximos, reunidos na pequena varanda de seu Genivaldo, presidente da Associação de Moradores. Não confio nesse tal de Vasconcelos, declarou seu Genivaldo, um homem de 60 anos que já vira muitas promessas não cumpridas ao longo da vida. Esses empresários só pensam em lucro. Mas é uma chance de termos voz, seu Genivaldo, argumentou Severina. Se eu não for, eles decidirão nosso futuro sem nenhuma participação nossa. A Severina tem razão, apoiou Dona Zefa, uma senhora idosa que vivia na comunidade desde sua fundação. Melhor tentar do que cruzar os braços esperando o pior. Após horas de discussão, chegaram a um consenso. Severina iria à reunião, levando consigo um documento com as principais reivindicações da comunidade, elaborado às pressas naquela mesma noite. Lembre-se, menina, não estamos pedindo favores, estamos exigindo nossos direitos, enfatizou seu Genivaldo, ao entregar-lhe o documento assinado por dezenas de moradores. No dia seguinte, vestindo suas melhores roupas, uma saia azul marinho e uma blusa branca que guardava para ocasiões especiais, Severina dirigiu-se ao edifício da Vasconcelos Empreendimentos, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte do centro do Recife. A recepcionista, que claramente não esperava uma visitante com sua aparência, hesitou antes de anunciar sua chegada. A senhora tem certeza que tem uma reunião com o Dr. Tiago? Perguntou com desconfiança mal disfarçada. Absoluta, respondeu Severina, mantendo a compostura. Ele está me esperando. Minutos depois, foi conduzida ao andar da presidência, um ambiente sofisticado onde executivos de terno transitavam apressados. A sala de reuniões para a qual foi direcionada tinha uma vista panorâmica da cidade, incluindo, ironicamente, a região da Vila Esperança ao longe. Tiago já estava lá, acompanhado por 4 homens de terno e uma mulher de meia-idade que Severina reconheceu como a arquiteta Beatriz Mendonça, figura conhecida por projetos sociais na cidade. Severina, que bom que veio, cumprimentou Tiago, levantando-se para recebê-la. Permita-me apresentá-la. Esta é Severina Alves, moradora da Vila Esperança, e uma voz importante que precisamos ouvir. As apresentações foram feitas,
e Severina notou o desconforto de alguns executivos com sua presença. Especialmente um deles, apresentado como Roberto Menezes, diretor financeiro da empresa, mal disfarçava seu desdém. "Bem, já que estamos todos aqui, podemos começar", declarou Tiago, indicando uma cadeira para Severina. A reunião iniciou com a apresentação do projeto original, um complexo de condomínios de luxo que substituiria completamente a Vila Esperança. Roberto Menezes discorreu sobre o potencial econômico, os investidores já interessados e o retorno financeiro previsto. Como podem ver, este projeto transformará uma área degradada em um polo de desenvolvimento, valorizando toda a região, concluiu ele com um sorriso satisfeito. "E o que acontece com as famílias que vivem lá atualmente?" perguntou Beatriz Mendonça, a arquiteta. "Serão realocadas para conjuntos habitacionais na Zona Oeste, conforme acordo prévio com a prefeitura", respondeu Roberto, como se fosse um detalhe insignificante. Severina sentiu o sangue ferver, mas manteve-se calma. Aguardou sua vez de falar, que veio quando Tiago finalmente se pronunciou. "Antes de prosseguirmos, gostaria que todos ouvissem o que Severina tem a dizer sobre a comunidade e suas necessidades." Com as mãos levemente trêmulas, mas a voz firme, Severina apresentou a realidade da Vila Esperança, não como uma área degradada, mas como um lar para mais de 300 famílias, muitas estabelecidas ali há décadas, com laços comunitários fortes e uma rica história de resistência. "Nossa comunidade não é perfeita. Enfrentamos problemas de infraestrutura, sim, mas temos uma identidade, uma rede de apoio mútuo que nenhum conjunto habitacional poderia reproduzir", explicou, olhando diretamente para cada pessoa na sala. "O documento que trago hoje, assinado por dezenas de moradores, não pede caridade. Pedimos participação nas decisões que afetam nossas vidas." Roberto Menezes revirou os olhos, visivelmente impaciente. "Com todo respeito, senhora, mas negócios são negócios. Não podemos basear decisões milionárias em sentimentalismos." "Não se trata de sentimentalismo, Sr. Menezes. Trata-se de dignidade humana e desenvolvimento sustentável", rebateu Severina, surpreendendo a todos com sua articulação. "E, se me permite, existem exemplos bem-sucedidos de redesenvolvimento urbano que integram comunidades existentes, criando valor para todos os envolvidos." Foi então que Beatriz Mendonça, a arquiteta, interveio. "Severina está absolutamente certa. E é exatamente por isso que Tiago me convidou para esta reunião", declarou, levantando-se para apresentar um conceito alternativo que havia desenvolvido a pedido de Tiago nos últimos dias. O novo projeto, intitulado Vila Esperança Integrada, propunha uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de demolir a comunidade, o plano era integrá-la a um desenvolvimento de uso misto, com melhorias de infraestrutura, áreas comerciais compartilhadas e até mesmo oportunidades de emprego para os moradores locais. Este modelo já foi implementado com sucesso em cidades como Medellín e Barcelona, explicou Beatriz, mostrando imagens de projetos semelhantes. Além do impacto social positivo, estudos mostram que desenvolvimentos inclusivos tendem a gerar valor de longo prazo, tanto financeiro quanto reputacional. Roberto Menezes parecia cético, mas os outros executivos demonstravam interesse genuíno na nova proposta. Tiago, observando as reações, finalmente expôs sua posição. "Senhores, depois de muito refletir, decidi que a Vasconcelos Empreendimentos tem uma oportunidade única de redefinir o que significa desenvolvimento urbano no Recife", declarou, com uma convicção que surpreendeu até Severina. "Não quero ser lembrado apenas pelos edifícios que construí, mas pelo impacto positivo que deixamos nas comunidades. O projeto da Vila Esperança será nosso piloto para essa nova abordagem." A declaração gerou uma onda de discussões acaloradas. Roberto argumentava sobre custos adicionais e riscos financeiros, enquanto Beatriz defendia os benefícios de longo prazo da proposta alternativa. Severina, observando o debate, sentia uma mistura de esperança e desconfiança. Seria realmente possível que estivessem considerando uma solução que beneficiasse a comunidade? Quando a reunião finalmente terminou, 2 horas depois,
nada estava definitivamente decidido, mas a proposta original de remoção completa havia sido oficialmente suspensa para a análise das alternativas apresentadas. Agradecemos sua participação, Severina, disse Tiago, acompanhando-a até o elevador. Sua contribuição foi fundamental hoje. Ainda há muito a ser discutido, respondeu ela cautelosa. A comunidade precisa ser envolvida em todas as etapas do processo. Concordo plenamente. Na verdade, gostaria que você servisse como uma espécie de ponte entre a empresa e os moradores, propôs ele. Não apenas para este projeto, mas como uma função permanente. Severina franziu o senho, confusa. O que exatamente está sugerindo? Estou oferecendo a você uma posição na empresa, Severina. Como coordenadora de relações comunitárias, um cargo que criaríamos especialmente para este propósito, explicou Tiago. Você continuaria morando na Vila Esperança, mas trabalharia aqui representando os interesses da comunidade e ajudando a moldar nossas políticas de desenvolvimento. A proposta era tão inesperada que Severina ficou momentaneamente sem palavras. Eu não sei o que dizer, balbuciou finalmente. Não tenho formação para um cargo assim. Você tem algo mais valioso que diplomas, Severina. Tem conhecimento, prático integridade e a confiança da comunidade, respondeu Tiago. Pense na proposta, não precisa decidir agora. No caminho de volta para casa, em um táxi providenciado por Tiago, Severina tentava processar tudo o que acontecera. A oferta de emprego, a mudança nos planos para a Vila Esperança, parecia irreal demais. Por que Tiago Vasconcelos, um homem conhecido por sua implacabilidade nos negócios, estaria realmente interessado em ajudar uma comunidade como a dela? Ao chegar à Vila Esperança, encontrou um pequeno grupo de vizinhos aguardando ansiosamente em frente à sua casa. Seu Genivaldo, Dona Zefa e outros queriam saber imediatamente o resultado da reunião. Conseguimos ganhar tempo, pelo menos, relatou Severina, descrevendo detalhadamente as discussões e a proposta alternativa. O projeto original está suspenso por enquanto. E você acredita que eles realmente vão seguir com essa ideia de integração? Questionou seu Genivaldo, ainda desconfiado. Não sei, mas vi interesse genuíno de alguns deles, especialmente da arquiteta, respondeu Severina, honestamente. E há algo mais. Hesitante, contou sobre a oferta de emprego que recebera. As reações foram mistas. Alguns viram imediatamente como uma oportunidade valiosa para a comunidade ter uma representante infiltrada na empresa, enquanto outros temiam que fosse uma estratégia para cooptá-la. Se aceitar, Severina, nunca se esqueça de onde veio e quem você representa, advertiu Dona Zefa, segurando suas mãos. Seu compromisso deve ser sempre com o povo daqui. Eu jamais esqueceria, Dona Zefa, assegurou Severina, emocionada com a confiança que depositavam nela. Naquela noite, após colocar Cauã para dormir, Severina sentou-se na pequena varanda de sua casa, observando as luzes da comunidade. De um lado, as casas simples da Vila Esperança, com suas histórias de luta e resistência. Do outro, ao longe, os arranha-céus de Boa Viagem, representando um mundo que sempre pareceu inalcançável. A oferta de Tiago significava uma ponte entre esses dois mundos, uma oportunidade não apenas para ela e Cauã, mas para toda a comunidade. Porém, também representava riscos, de ser manipulada, de perder a confiança dos vizinhos, de ser vista como uma traidora caso as coisas não saíssem como esperado. Enquanto ponderava, lembrou-se do quadro que vira no escritório de Tiago, a singela aquarela pintada por sua mãe. Dona Josefa também havia navegado entre dois mundos, mantendo sua integridade e fazendo diferença na vida dos Vasconcelos. Talvez agora fosse a vez de Severina seguir um caminho semelhante, mas em direção contrária, levando as vozes da Vila Esperança para dentro dos escritórios de vidro e aço. Na manhã seguinte, ao chegar à mansão para trabalhar, foi recebida por um Pedro eufórico. Severina, papai disse que você vai trabalhar no escritório dele, é verdade? Perguntou o menino, pulando ao seu redor. Ainda não decidi, Pedro, respondeu ela, surpresa com o fato do menino já saber da proposta. Por favor, diz que sim. Aí você pode trazer o Cauã mais vezes para brincar comigo.
Severina sorriu, afagando os cabelos do menino. Vamos ver, está bem? Agora preciso trabalhar. Na cozinha encontrou o Sr. Augusto preparando o café da manhã. O cozinheiro, que trabalhava para os Vasconcelos há mais de 20 anos, era uma das figuras mais respeitadas entre os funcionários. Ouvi sobre a proposta do Dr. Tiago, comentou, ele enquanto batia uma massa de panquecas. Vai aceitar? Ainda não sei, Sr. Augusto, é uma decisão difícil. O cozinheiro assentiu compreensivo. Quando vim trabalhar aqui, achei que seria temporário. Tinha outros sonhos, sabe? Queria abrir meu próprio restaurante. E por que nunca saiu? Perguntou Severina, curiosa. Porque descobri que podia fazer diferença aqui mesmo, respondeu ele, com um sorriso sereno. Ao longo dos anos, treinei dezenas de jovens da periferia como assistentes de cozinha. Muitos hoje são chefes em restaurantes, pela cidade. Encontrei meu propósito sem precisar sair. Severina refletiu sobre aquelas palavras enquanto executava suas tarefas matinais. Talvez aceitando a proposta de Tiago, pudesse não apenas melhorar sua própria vida, mas abrir portas para outros também. No meio da manhã, foi chamada ao escritório principal, onde encontrou Tiago conversando ao telefone. Ele gesticulou para que entrasse e aguardasse. Enquanto esperava, Severina observou os detalhes do ambiente que antes não havia notado. Entre eles, uma fotografia emoldurada sobre a mesa, mostrando um Tiago mais jovem ao lado de uma mulher bonita e um bebê que presumiu ser Pedro. Desculpe por isso, disse Tiago, encerrando a ligação. Então pensou na minha proposta? Pensei sim, respondeu Severina, ainda incerta, mas tenho algumas condições. Tiago arqueou as sobrancelhas, surpreso com sua assertividade. Estou ouvindo. Primeiro, quero garantias por escrito de que nenhuma família da Vila Esperança será removida contra sua vontade. Começou ela, ganhando confiança à medida que falava. Segundo, quero que a comunidade tenha participação real nas decisões, não apenas consultas superficiais. E terceiro, quero que parte dos lucros do empreendimento seja reinvestida em melhorias para a própria comunidade. São condições substanciais, comentou Tiago, observando-a com um novo respeito. Se realmente quer alguém que represente os interesses da comunidade, precisa estar disposto a compromissos reais, respondeu Severina, sustentando seu olhar. Para sua surpresa, Tiago sorriu. Você me lembra sua mãe, sabia? Josefa tinha exatamente essa determinação quando defendia algo em que acreditava. A menção à mãe aqueceu o coração de Severina, dando-lhe ainda mais coragem. Há mais uma coisa, acrescentou. Quero continuar morando na Vila Esperança. Não quero privilégios que me afastem da realidade da comunidade. Tiago assentiu, pensativo. Suas condições são justas, Severina. Vou pedir ao departamento jurídico que prepare um documento formalizando esses compromissos. Quanto à sua continuidade na Vila Esperança, respeito completamente sua decisão. Então, eu aceito, declarou Severina, sentindo o peso e a importância daquele momento. Ótimo, respondeu Tiago, estendendo a mão para selar o acordo. Bem-vinda à equipe da Vasconcelos Empreendimentos, Severina Alves. Você começa oficialmente na próxima segunda-feira. Enquanto apertava a mão de Tiago, Severina pensou em sua mãe, em Cauã, nos vizinhos da Vila Esperança, em todos, cujas vidas poderiam mudar com as decisões tomadas a partir daquele momento. Não seria um caminho fácil, mas estava determinada a honrar a confiança depositada nela, navegando entre os dois mundos sem perder sua essência. Uma última coisa, disse Tiago, quando ela já se dirigia à porta. Pedro perguntou se Cauã poderia vir para um final de semana aqui. Acha que seria possível? Severina sorriu, pensando em como seu filho ficaria empolgado com o convite. Tenho certeza que ele adoraria. Enquanto voltava para a cozinha, Severina sentia que algo fundamental havia mudado, não apenas em sua vida, mas potencialmente na história da Vila Esperança e na própria dinâmica da cidade do Recife. Pequenas sementes de mudança haviam sido plantadas, e ela seria parte do processo de cultivá-las e vê-las crescer.
3 meses se passaram desde que Severina assumiu o cargo de coordenadora de relações comunitárias na Vasconcelos Empreendimentos. A transição não fora fácil. Deixar o trabalho como copeira para ocupar uma sala no 10º andar do edifício corporativo representou uma mudança drástica em sua rotina e identidade. Nos primeiros dias, sentia-se deslocada entre executivos de terno e mulheres de terninho, com seus diplomas emoldurados e vocabulário corporativo. Preciso dos relatórios de impacto social para a reunião das 10, pediu Roberto Menezes, o diretor financeiro, passando apressadamente por sua mesa naquela manhã de setembro. Estão prontos, inclusive, com os dados atualizados que solicitou ontem, respondeu Severina, entregando-lhe uma pasta organizada. Roberto a examinou rapidamente, assentindo com aprovação relutante. Bom trabalho, murmurou antes de seguir seu caminho. Pequenas vitórias como essa eram frequentes agora. Após meses de desconfiança e resistência, Severina havia conquistado o respeito de muitos colegas, não com diplomas ou contatos privilegiados, mas com trabalho árduo, perspectiva única e uma integridade que se tornara sua marca registrada. Maior resistência vinha, naturalmente, do próprio Roberto Menezes, que ainda via o projeto da Vila Esperança Integrada como um desperdício sentimental de potencial financeiro. Nas reuniões, frequentemente tentava minar a autoridade de Severina com perguntas técnicas ou comentários condescendentes. Você já consultou os modelos econométricos desse tipo de intervenção em outras cidades? Perguntou ele certa vez com um sorriso irônico. Na verdade, sim, respondeu Severina para surpresa dele. Inclusive, passei o último mês estudando casos semelhantes em Medellín e Cidade do México, com a ajuda da doutora Beatriz. Os resultados estão no anexo 3 do relatório. O apoio de figuras-chave como Beatriz Mendonça, a arquiteta, e do próprio Tiago fora crucial para sua adaptação. Beatriz, especialmente, tornara-se uma mentora e amiga, ajudando-a a navegar pelo mundo corporativo sem perder sua autenticidade. Nunca tente ser quem você não é, Severina, aconselhou Beatriz certa vez enquanto almoçavam juntas. Sua força está justamente na perspectiva diferente que traz para esta empresa. Naquela tarde de sexta-feira, Severina preparava-se para uma reunião especialmente importante, a apresentação do projeto final da Vila Esperança Integrada para o Conselho, diretor da empresa. Seria a culminação de meses de trabalho intenso, consultas comunitárias e negociações difíceis. Nervosa? Perguntou Tiago, entrando em sua sala sem cerimônia. Um pouco, admitiu Severina, organizando suas anotações. É a primeira vez que apresento para o conselho completo. Você vai se sair bem, assegurou ele, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Conhece esse projeto melhor que qualquer um de nós. Nos últimos meses, a relação entre Severina e Tiago evoluíra para algo que poderia ser chamado de amizade. Uma amizade improvavelmente construída sobre respeito mútuo e um objetivo compartilhado. As visitas de Cauã à mansão haviam se tornado regulares, assim como os encontros de Severina com Pedro, que a adorava e frequentemente a acompanhava em visitas à Vila Esperança. Como está o Pedro? Perguntou ela, aproveitando o momento de descontração antes da reunião. Animado com o projeto da Feira de Ciências, ele e Cauã estão obcecados com esse experimento sobre purificação de água, respondeu Tiago com um sorriso orgulhoso. Você virá ao jantar amanhã? Pedro fez questão de me lembrar umas 10 vezes para convidá-la. Não perderia por nada. Cauã já separou a roupa que vai usar, respondeu Severina rindo. A amizade entre os meninos florescera de maneira surpreendente. Apesar da diferença de idade e de origens, haviam desenvolvido um vínculo genuíno. Pedro encontrara em Cauã o irmão mais velho que nunca teve, enquanto Cauã descobrira um mundo novo através dos olhos do amigo mais novo. Hora da reunião, anunciou Tiago, consultando o relógio. Vamos mostrar a eles como se faz desenvolvimento urbano de verdade. A sala de reuniões do conselho era imponente, uma mesa oval gigantesca de madeira escura, cadeiras de couro e uma vista panorâmica do Recife que fazia qualquer visitante sentir o poder concentrado naquele espaço.
12 diretores já aguardavam, incluindo Roberto Menezes, que tamborilava os dedos impaciente. Beatriz Mendonça, sentada ao lado de Severina, deu-lhe um discreto aperto de mão encorajador. Lembre-se, você tem o conhecimento, você tem a verdade. O resto é só performance. Tiago abriu a reunião com uma breve contextualização do projeto, destacando a mudança de direção que a empresa vinha tomando nos últimos meses. Em seguida, passou a palavra para Severina. Levantando-se com uma confiança que não sabia possuir 3 meses atrás, Severina iniciou sua apresentação. As primeiras palavras saíram trêmulas, mas logo encontrou seu ritmo, sua voz. O projeto Vila Esperança Integrada representa mais que um empreendimento imobiliário. É um novo paradigma de desenvolvimento urbano para o Recife, declarou, projetando imagens do projeto desenvolvido em colaboração com a equipe de Beatriz. Um modelo que prova ser possível gerar valor econômico e, simultaneamente, preservar o valor social e cultural de comunidades consolidadas. Por 40 minutos, apresentou detalhadamente cada aspecto do projeto. As unidades habitacionais melhoradas para os atuais moradores, os espaços comerciais compartilhados, as áreas de lazer, os programas de capacitação profissional para a comunidade e os condomínios de padrão elevado que seriam integrados ao conjunto. Os estudos financeiros indicam um retorno sobre investimento apenas 12% menor que o projeto original, mas com benefícios reputacionais e sociais incalculáveis, concluiu, enfrentando diretamente o argumento mais usado por Roberto. Além disso, a Prefeitura já sinalizou disposição para oferecer incentivos fiscais para este modelo inovador, o que potencialmente equilibraria a diferença de rentabilidade. Quando terminou, um silêncio contemplativo dominou a sala. Foi Roberto quem primeiro se manifestou. Impressionante, devo admitir, reconheceu, surpreendendo a todos. Ainda tenho ressalvas quanto às projeções financeiras de longo prazo, mas a solidez técnica do projeto é inegável. Os outros diretores começaram a fazer perguntas. Algumas desafiadoras, outras genuinamente interessadas. Severina e Beatriz respondiam alternadamente, complementando-se com naturalidade. Ao final da sessão de perguntas, Tiago tomou novamente a palavra. Senhoras e senhores, este projeto representa não apenas um novo empreendimento, mas uma nova direção para nossa empresa, declarou com a convicção de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O mundo está mudando, nossas cidades estão mudando, e precisamos evoluir junto com elas, ou corremos o risco de nos tornarmos obsoletos, presos a modelos que não respondem mais às necessidades do século XXI. A votação que se seguiu foi tensa. Cada diretor expressou sua opinião antes de declarar seu voto. Quando chegou a vez de Roberto Menezes, todos prenderam a respiração. Como diretor financeiro, meu dever é garantir a saúde econômica desta empresa, começou ele com sua habitual formalidade. Confesso que inicialmente vi este projeto como uma fantasia inviável. Porém, após análises rigorosas e considerando o pioneirismo da proposta, voto a favor, com a condição de monitoramento financeiro trimestral. Com o voto surpreendente de Roberto, a aprovação tornou-se unânime. Severina sentiu uma onda de emoção que mal conseguiu conter. Não era apenas uma vitória profissional, era a concretização de uma esperança que parecia impossível meses atrás. Após a reunião, enquanto os diretores se dispersavam, Tiago aproximou-se dela com um sorriso amplo. Conseguimos, disse simplesmente, apertando sua mão com firmeza. Conseguimos, repetiu Severina, ainda processando a magnitude daquele momento. De volta à sua sala, a primeira coisa que fez foi ligar para seu Genivaldo, o presidente da Associação de Moradores. Aprovado por unanimidade, anunciou, mal contendo a emoção. Podemos marcar a assembleia com a comunidade para a próxima semana. A notícia espalhou-se rapidamente pela Vila Esperança. Quando Severina chegou em casa naquela noite, foi recebida com uma pequena celebração improvisada. Vizinhos reuniram-se. Em sua varanda, trazendo bolos, sucos
e a alegria de quem vislumbrava um futuro diferente. Você conseguiu o impossível, menina, declarou Dona Zefa, abraçando-a com lágrimas nos olhos. Fez o que muitos políticos prometeram e nunca cumpriram. Não, fez sozinha, Dona Zefa, respondeu Severina humildemente. Foi um trabalho de muitas mãos. Mas foi sua coragem que abriu as portas, insistiu a senhora. Você não teve medo de entrar naquele mundo sem perder quem você é. Cauã, orgulhoso da mãe, circulava entre os vizinhos explicando detalhes do projeto que havia absorvido durante os meses de desenvolvimento. Aos 10 anos, já demonstrava uma consciência social e uma eloquência que faziam Severina se emocionar. Minha mãe diz que o mais importante não é o que construímos, mas como construímos, explicava ele a um grupo de crianças curiosas. O projeto vai respeitar as histórias de todas as famílias daqui. Mais tarde, quando a pequena celebração acabou e Cauã já dormia, Severina sentou-se na varanda com uma xícara de chá. Observou as luzes da comunidade, pensando em como tudo havia mudado nos últimos meses. Sua vida dera uma reviravolta que jamais poderia imaginar naquela noite da festa na mansão. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Pedro quer saber se pode mostrar o troféu de natação para Cauã amanhã. Tudo bem se chegarem um pouco mais cedo para o jantar? Severina sorriu, respondendo afirmativamente. A facilidade com que agora navegava entre esses dois mundos ainda a surpreendia. De certa forma, havia se tornado uma tradutora cultural, ajudando cada lado a compreender o outro. No sábado, Severina e Cauã prepararam-se com cuidado para o jantar na mansão. Não era mais uma novidade, mas ainda era um evento especial. Cauã escolhera uma camisa nova, comprada com o dinheiro que economizara, fazendo pequenos trabalhos para vizinhos. Estou bonito, mãe? Perguntou, ajeitando o colarinho diante do pequeno espelho do quarto. Lindo como sempre, respondeu ela, beijando-lhe a testa. Lembra do que sempre conversamos? Que o importante não é o que temos, mas quem somos, recitou. O menino com a seriedade de quem internalizou profundamente a lição. Quando chegaram à mansão, foram recebidos por um Pedro exuberante, exibindo o troféu conquistado na competição escolar de natação. Cauã, olha o que eu ganhei. E adivinha, falei para meu professor que você nada super bem também, e ele disse que você pode treinar comigo se quiser. Cauã olhou hesitante para a mãe, que a sentiu encorajadora. A ideia de Cauã tendo acesso a oportunidades, antes impensáveis como aulas de natação, ainda a emocionava profundamente. Tiago surgiu no hall, cumprimentando-os calorosamente. Nos últimos meses, Severina notara mudanças significativas nele. Parecia mais relaxado, mais presente, como pai menos obcecado com trabalho. Pedro florescera visivelmente com essa atenção renovada. Severina, tem uma surpresa para você, anunciou Tiago, conduzindo-os para o terraço. Lá, para seu espanto, encontrou o Sr. Augusto, o cozinheiro da mansão, junto com 3 jovens que reconheceu como moradores da Vila Esperança. O que é isso? Perguntou confusa. O início do programa de formação gastronômica que discutimos, explicou Tiago. Augusto concordou em coordenar o treinamento destes jovens como parte do projeto social da Vila Esperança Integrada. Sr. Augusto aproximou-se com um sorriso orgulhoso. Estes jovens têm potencial incrível. Em 6 meses, estarão prontos para trabalhar nos restaurantes mais finos da cidade. Ou melhor ainda, para iniciarem seus próprios negócios no espaço comercial do projeto. Severina cumprimentou os jovens, todos entre 17 e 20 anos, reconhecendo, nos olhos deles, a mesma mistura de nervosismo e determinação que sentira em seus primeiros dias no escritório corporativo. Vocês vão se sair maravilhosamente bem, assegurou, apertando a mão de cada um. Qualquer dificuldade, estou aqui para ajudar. O jantar foi uma celebração descontraída, com os jovens aprendizes ajudando o Sr. Augusto no serviço, uma experiência prática valiosa. Pedro e Cauã conversavam animadamente sobre a feira de ciências, o projeto de purificação de água e os planos para as férias escolares que se aproximavam. Vocês deveriam ver como esses dois trabalham juntos no projeto científico, comentou Tiago,
observando os meninos. Cauã tem uma capacidade incrível de resolver problemas práticos, enquanto Pedro traz ideias criativas. Formam uma dupla e tanto. Cauã sempre foi muito observador e metódico, respondeu Severina, com orgulho evidente. Na escola, a professora sempre diz que ele tem mãos de engenheiro. Já pensou sobre o futuro educacional dele? Perguntou Tiago, com um tom casual que não disfarçava o interesse genuíno. Constantemente, admitiu Severina. Quero que ele tenha todas as oportunidades possíveis. Estou economizando para um cursinho preparatório quando ele estiver no ensino médio. Tiago assentiu, pensativo. Existem algumas escolas excelentes que oferecem bolsas de estudo. O Colégio Horizonte, por exemplo, tem um programa para alunos talentosos de comunidades carentes. Já ouvi falar, mas é extremamente concorrido, respondeu Severina. Posso fazer algumas ligações se você estiver interessada, ofereceu Tiago. Não para garantir uma vaga. Cauã certamente precisará provar seu mérito, mas para assegurar que sua aplicação seja cuidadosamente considerada. A oferta tocou Severina profundamente. Não era caridade ou um favor superficial. Era reconhecimento do potencial de seu filho e um desejo genuíno de ajudar a desenvolvê-lo. Agradeço muito, Tiago. Vou conversar com Cauã sobre isso. Após o jantar, enquanto os meninos mostravam aos jovens aprendizes o aquário gigantesco na sala de estar, Tiago convidou Severina para uma conversa em seu escritório pessoal. Tenho algo para você, disse, ele abrindo uma gaveta da escrivaninha. Era um envelope que estendeu para ela com um sorriso enigmático. Dentro, Severina encontrou um certificado emoldurado, mas não era para ela. Uma bolsa de estudos em artes visuais? Tô perguntou confusa. Para a escola comunitária que implementaremos como parte do projeto Vila Esperança Integrada, explicou Tiago. Este é o primeiro de 20 certificados. Pensei que você gostaria de ter a honra de entregá-lo a alguém da comunidade. Severina sentiu os olhos marejarem, compreendendo a profundidade do gesto. A escola vai realmente acontecer, então? Não era apenas uma ideia no papel? Vai acontecer. Na verdade, conseguimos patrocínio de 3 empresas parceiras para equipá-la completamente, confirmou Tiago. E haverá uma sala especial de artes visuais com o nome de Josefa Alves. A menção ao nome de sua mãe fez as lágrimas, finalmente, transbordarem. Severina não tentou contê-las. Eram lágrimas de gratidão, de realização, de esperança concretizada. Ela ficaria tão orgulhosa, murmurou, passando os dedos pelo certificado. Não apenas da escola, mas de ver como sua história continuou através de mim, de alguma forma. Histórias nunca terminam realmente, não é? Refletiu Tiago, olhando para a pequena aquarela do pescador, que agora ocupava um lugar de destaque na parede. Elas apenas encontram novos caminhos, novos personagens. Severina assentiu, pensando em como sua própria história havia se entrelaçado, com a dos Vasconcelos de maneiras que jamais poderia imaginar. Como aquele simples mamãe dito por Pedro meses atrás havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas sua vida, mas potencialmente o futuro de toda uma comunidade. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Perguntou, ela enxugando as lágrimas. Como pequenos gestos podem ter impactos tão profundos. Pedro chamar-me de mamãe naquela noite poderia ter sido apenas um constrangimento passageiro, algo para ser esquecido, mas tornou-se o início de uma transformação. Às vezes precisamos da inocência de uma criança para enxergar o que está diante de nós, concordou Tiago. Pedro viu em você algo que eu deveria ter reconhecido desde o início. Não apenas a filha de Josefa, mas alguém com a mesma força, a mesma integridade. Voltaram para junto dos outros, encontrando uma cena que simbolizava perfeitamente a ponte que haviam construído entre mundos. Pedro e Cauã, ensinando aos jovens aprendizes como alimentar os peixes exóticos do aquário, todos rindo e conversando como velhos amigos, sem barreiras de classe ou origem. Observando aquela cena, Severina sentiu uma certeza profunda de que estavam no caminho certo. O projeto Vila Esperança Integrada seria apenas o começo, uma semente de mudança que, bem cultivada,
poderia florescer em transformações ainda maiores para o Recife e, quem sabe, inspirar outras cidades a repensarem seu desenvolvimento urbano. Naquela noite, ao voltar para casa com Cauã adormecido no banco traseiro do carro, Severina olhou pela janela as luzes da cidade que agora parecia diferente aos seus olhos, não mais dividida entre nós e eles, mas um tecido complexo de vidas interconectadas, todas igualmente valiosas, todas merecedoras de dignidade e oportunidades. O motorista, que agora a tratava com respeito genuíno, perguntou se ela preferia um caminho alternativo, já que havia um congestionamento na rota habitual. "Não, obrigada", respondeu Severina com um sorriso tranquilo. "Não, tenho pressa. Às vezes, o caminho mais longo nos permite ver coisas que normalmente não notaríamos." 2 anos se passaram desde a aprovação do projeto Vila Esperança Integrada. O que antes era apenas uma visão ambiciosa em plantas e maquetes agora tomava forma concreta nas ruas da comunidade. Andaimes, guindastes e o movimento constante de trabalhadores haviam se tornado parte da paisagem cotidiana. Mas, diferentemente de outros grandes empreendimentos, ali a construção acontecia de forma orgânica, respeitando o ritmo da vida local e envolvendo os próprios moradores. Naquela manhã ensolarada de sábado, Severina caminhava pelas ruas da Vila Esperança ao lado de Beatriz Mendonça. A arquiteta anotava observações em sua prancheta, enquanto discutiam os ajustes finais para a inauguração da escola comunitária Josefa Alves, prevista para o mês seguinte. "Os painéis solares chegam na terça-feira", informou Beatriz, consultando seu cronograma, "e a equipe de instalação dos computadores começa na quarta. As inscrições para os cursos já ultrapassaram nossas expectativas", comentou Severina, orgulhosa, "especialmente para as aulas de artes visuais e gastronomia." Passaram em frente à pequena praça central, que havia sido completamente revitalizada. Crianças brincavam nos novos equipamentos, enquanto senhoras conversavam nos bancos à sombra das árvores recém-plantadas. No quiosque central, jovens aprendizes do programa de formação gastronômica de Senhor Augusto vendiam salgados e sucos. "Paulo está se saindo bem", observou Beatriz, apontando para um rapaz de aproximadamente 20 anos que coordenava o trabalho no quiosque com desenvoltura. "Impressionante como ele evoluiu", concordou Severina. "Sr. Augusto diz que ele tem talento natural para a gestão. Está considerando apoiá-lo na abertura de um café próprio no espaço comercial quando estiver concluído." O espaço comercial era uma das inovações mais celebradas do projeto. Uma área dedicada a pequenos empreendedores locais, com infraestrutura completa e consultoria especializada para desenvolvimento dos negócios. A ideia era criar oportunidades econômicas dentro da própria comunidade, reduzindo a necessidade de deslocamentos e fortalecendo a economia local. Continuaram caminhando até chegarem a um casarão antigo que estava sendo cuidadosamente restaurado. O imóvel, uma das construções mais antigas da Vila Esperança, havia sido adquirido pela Vasconcelos Empreendimentos para se tornar a sede do Centro Cultural da comunidade. As escavações para a fundação revelaram artefatos da época colonial, contou Beatriz, animada com a descoberta. "Convidamos arqueólogos da universidade para catalogar tudo. Será uma exposição permanente no Centro Cultural, contando a história da região." "Isso dará ainda mais significado ao espaço", respondeu Severina, imaginando como as futuras gerações poderiam se conectar com suas raízes através daqueles fragmentos do passado. O celular de Severina tocou. Era Tiago. "Bom dia. Estamos na Vila Esperança com Beatriz, verificando os últimos detalhes da escola", informou ela ao atender. "Ótimo. Pedro e Cauã estão ansiosos para mostrar a maquete do sistema de captação de água da chuva que desenvolveram para o projeto", respondeu Tiago. "Acham que conseguem passar aqui antes do almoço?" "Claro, terminaremos em 1 hora", concordou Severina, despedindo-se. Ao desligar, não pôde deixar de sorrir ao pensar na amizade que florescia entre os meninos. Cauã, agora com 12 anos, e Pedro, com 8, eram praticamente inseparáveis. O que começara como encontros ocasionais
tornara-se uma parceria constante, fortalecida pelo interesse compartilhado em ciências e tecnologia. Há um ano, Cauã havia sido aprovado com distinção no concurso de bolsas do Colégio Horizonte, um dos mais prestigiados do Recife. Agora frequentava a mesma escola que Pedro, embora em séries diferentes. A princípio, Severina temera que o filho enfrentasse preconceito ou se sentisse deslocado entre colegas de classe social mais elevada. Mas Cauã surpreendera a todos com sua capacidade de adaptação e sua confiança tranquila. "Mãe, eles não são diferentes de mim", explicara ele certa vez, com a sabedoria que parecia além de sua idade. "Só tiveram oportunidades diferentes. Agora estou tendo as mesmas oportunidades e isso é o que importa." Após concluírem a inspeção na Vila Esperança, Severina e Beatriz dirigiram-se à mansão dos Vasconcelos. Nos últimos anos, Severina desenvolvera uma amizade genuína com Tiago, baseada no respeito mútuo e nos objetivos compartilhados. Não havia mais constrangimento ou distância, apenas a familiaridade confortável de pessoas que haviam crescido juntas através de um projeto transformador. Encontraram Tiago, Pedro e Cauã no Jardim dos Fundos, inclinados sobre uma mesa, onde repousava uma maquete detalhada. A criação dos meninos era impressionante, um sistema completo de captação, filtragem e armazenamento de água da chuva, desenvolvido especificamente para as condições da Vila Esperança. "Vejam só, vocês fizeram tudo isso?" perguntou Beatriz, examinando admirada os detalhes da maquete. "Sim, e funciona de verdade", exclamou Pedro entusiasmado. "Mostra para elas, Cauã." Com orgulho evidente, Cauã demonstrou como o sistema funcionava, explicando cada componente com a precisão de um jovem engenheiro. Tiago observava com um sorriso que misturava orgulho paternal pelos dois meninos. "O mais impressionante é que eles calcularam o custo-benefício", comentou Tiago. "Fizeram toda a análise de retorno do investimento, considerando a economia de água tratada ao longo de 5 anos. Queremos apresentar o projeto para a prefeitura", explicou Cauã com a seriedade que o caracterizava. "Se implementarem em todas as escolas públicas, a economia de água será enorme." Severina sentiu o coração transbordar de orgulho. Seu filho não apenas aproveitava as oportunidades que recebia, mas já pensava em formas de multiplicá-las para beneficiar outros. Após o almoço, enquanto os meninos se retiraram para continuar trabalhando na maquete, Tiago convidou Severina e Beatriz para uma conversa em seu escritório. "Recebi uma ligação interessante ontem", começou ele, assim que se acomodaram, "da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano." "Sobre o quê?" perguntou Beatriz intrigada. "O projeto Vila Esperança Integrada foi selecionado como modelo nacional de redesenvolvimento urbano inclusivo", revelou Tiago com evidente satisfação. "Querem documentar todo o processo para replicá-lo em outras cidades." "Isso é incrível!" exclamou Severina, absorvendo o significado daquela notícia. "Significa que outras comunidades poderão se beneficiar da mesma abordagem." "Exatamente. E há mais. Querem que apresentemos o caso na Conferência Internacional de Urbanismo Sustentável em Lisboa no próximo mês", continuou Tiago. "Fazem questão que você seja uma das apresentadoras, Severina." "Eu?" perguntou ela surpresa. "Mas nunca falei em uma conferência internacional." "Ninguém melhor que você para contar esta história", afirmou Tiago com convicção. "Você viveu cada etapa do processo de ambos os lados. Sua perspectiva é única e poderosa." "Tiago está certo", concordou Beatriz. "Eu posso apresentar os aspectos técnicos, mas você é quem pode transmitir a alma do projeto, a transformação humana por trás das plantas e números." Severina ficou em silêncio por alguns instantes, processando o convite. A ideia de falar para uma plateia internacional, em outro país, parecia tão distante da vida que levava apenas 2 anos atrás. Ao mesmo tempo, sentia-se preparada de uma forma que não imaginaria possível. "Aceito", decidiu finalmente. "Mas quero levar Cauã comigo. Será uma experiência educacional valiosa para ele." "Já incluí vocês dois na delegação oficial", respondeu Tiago, sorrindo.
E Pedro também virá conosco, claro. Ele não perdoaria se deixássemos Cauã viajar sem ele. Nas semanas seguintes, a notícia da seleção do projeto como modelo nacional espalhou-se pela Vila Esperança, trazendo uma onda de orgulho coletivo à comunidade. O reconhecimento validava os esforços de todos que haviam participado do processo, desde os líderes comunitários até os trabalhadores da construção. Uma tarde, enquanto finalizava os preparativos para a viagem a Lisboa, Severina recebeu uma visita inesperada em seu escritório na Vasconcelos Empreendimentos. Roberto Menezes, o diretor financeiro que inicialmente fora o maior opositor do projeto. "Posso entrar?" perguntou ele, batendo levemente na porta aberta. "Claro, Roberto. Algum problema?" respondeu Severina, surpresa com a visita incomum. "Não, pelo contrário", disse ele, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. "Vim trazer boas notícias. Acabei de finalizar a análise financeira do primeiro ano do projeto. E então? Os resultados superaram todas as projeções", revelou Roberto, entregando-lhe uma pasta com gráficos e tabelas. "A valorização da área circundante foi 22% maior que o previsto, e a taxa de ocupação dos espaços comerciais já está em 87%, quando esperávamos apenas 60% neste estágio." Severina folheou o relatório, absorvendo os números impressionantes. Isso sem mencionar o impacto reputacional, que tem atraído novos investidores para a empresa, continuou Roberto. Tiago estava certo e eu errado. O modelo integrado não é apenas socialmente responsável, é economicamente viável. "Obrigada por compartilhar isso, Roberto", respondeu Severina, genuinamente agradecida pelo reconhecimento. "Significa muito, especialmente vindo de você. Aprendi uma lição valiosa com este projeto", admitiu o diretor financeiro, com uma honestidade incomum. "Números em planilhas nunca contam a história completa. Há variáveis humanas que não podem ser facilmente quantificadas, mas que impactam profundamente os resultados." Aquela visita simbolizava uma vitória significativa para Severina. Não apenas a comprovação do sucesso do projeto, mas a conquista do respeito de um dos executivos mais céticos da empresa. Na véspera da viagem a Lisboa, Severina decidiu fazer uma visita especial. Pegou um ônibus até o cemitério da Várzea, onde sua mãe, Dona Josefa, estava sepultada. Levou consigo um buquê de flores do campo, as preferidas da mãe, e sentou-se ao lado da lápide simples. "Mãe, amanhã vou para Portugal", começou, como se conversasse com Dona Josefa. "Vou apresentar um projeto que começou, de certa forma, com você. Lembra do menino Tiago, filho da sua patroa, aquele para quem você contava histórias do pescador? Nossos caminhos se cruzaram novamente, de um jeito que você jamais imaginaria." Severina contou sobre os últimos 2 anos, sobre a transformação da Vila Esperança, sobre o crescimento de Cauã, sobre a escola que levaria o nome de Josefa Alves. Falou até o sol começar a se pôr, compartilhando conquistas e desafios com a mulher que lhe ensinara sobre dignidade e força. "Acho que agora entendo por que você nunca falou muito sobre aquela época", refletiu, tocando suavemente a lápide. "Não era por vergonha ou tristeza. Era porque você sabia que cada um precisa escrever sua própria história, encontrar seu próprio caminho. Você me deu raízes fortes, mas também asas para voar. E é isso que estou tentando fazer com Cauã." Ao retornar para casa, encontrou seu filho organizando meticulosamente a mala para a viagem. Cauã havia preparado um caderno especial para anotações, com seções separadas para cada dia da conferência. "Mãe, você acha que podemos visitar alguma universidade em Lisboa?" perguntou ele, sem desviar os olhos da tarefa. Queria ver como são os laboratórios lá. "Podemos perguntar ao Tiago se isso pode ser incluído no roteiro", respondeu Severina, admirando a curiosidade insaciável do filho. "Pedro disse que quer ser arquiteto como a doutora Beatriz quando crescer", comentou. Cauã, dobrando cuidadosamente uma camisa. "Eu ainda não decidi entre engenharia ambiental e desenvolvimento urbano." Severina sorriu, lembrando-se de como, apenas 2 anos atrás, o horizonte de possibilidades para Cauã parecia tão limitado. Agora,
o mundo se abria diante dele, repleto de caminhos a explorar. Na manhã seguinte, o Nutizzi, grupo de 6 pessoas, Severina, Cauã, Tiago, Pedro, Beatriz e Roberto, embarcou no voo para Lisboa. Para Severina e Cauã, era a primeira viagem internacional, uma experiência que misturava nervosismo e excitação. Durante o voo, Tiago sentou-se ao lado de Severina, enquanto os meninos entretinham-se com jogos e filmes algumas fileiras à frente. Nervosa com a apresentação? E perguntou ele, notando como ela revisava suas anotações pela 3ª vez. Um pouco, admitiu Severina, mas mais ansiosa que nervosa, se isso faz sentido. Sinto que temos uma história importante para compartilhar. Temos mesmo, concordou Tiago pensativo. Sabe, às vezes me pergunto como as coisas teriam sido diferentes se Pedro não tivesse te chamado de mamãe naquela noite. Provavelmente eu continuaria sendo apenas a copeira invisível e você seguiria com seus planos originais para a Vila Esperança, refletiu Severina. E ambos perderíamos tanto, completou Tiago. É estranho pensar como pequenos momentos podem alterar completamente o curso de nossas vidas. Não acho que foi apenas aquele momento, ponderou Severina. Foi a semente, sim, mas precisou de solo fértil para germinar. Você poderia ter simplesmente me demitido naquela noite, ou transferido para outra função onde eu não tivesse contato com Pedro. Talvez, mas acho que havia algo maior em jogo, respondeu Tiago. Algo que começou décadas atrás, quando sua mãe entrou na vida da minha família. Um ciclo que se completa, concluiu Severina com um sorriso sereno. Os 4 dias em Lisboa foram intensos e transformadores. A apresentação de Severina e Beatriz foi recebida com entusiasmo pelos participantes da conferência, gerando discussões acaloradas sobre novos paradigmas de desenvolvimento urbano inclusivo. Representantes de cidades da América Latina, África e Ásia demonstraram especial interesse em adaptar o modelo para suas realidades locais. Para Cauã e Pedro, a viagem foi uma aventura educativa. Além de assistirem a algumas sessões da conferência, visitaram universidades, museus e projetos urbanos inovadores pela cidade. Tiago, observando o interesse genuíno dos meninos, comentou com Severina como aquela experiência poderia moldar suas visões de mundo e aspirações futuras. Na última noite em Lisboa, após um jantar de celebração pelo sucesso da apresentação, Severina afastou-se brevemente do grupo para admirar o rio Tejo do mirante do hotel. O céu estrelado e as luzes da cidade criavam um cenário quase mágico. Um centavo pelos seus pensamentos, disse Tiago, juntando-se a ela na varanda. Estava pensando em como a vida é imprevisível, respondeu Severina, sem desviar o olhar da paisagem. Há 3 anos eu servia canapés na sua festa, preocupada se conseguiria pagar o aluguel no fim do mês. Agora estou aqui, apresentando nosso projeto em uma conferência internacional. Você merece cada conquista, Severina, afirmou Tiago com sinceridade. Nada disso foi por acaso ou sorte. Foi seu trabalho, sua inteligência, sua integridade. Obrigada, respondeu ela emocionada. Mas também foi sobre oportunidades, sobre portas que se abriram. Penso em quantos talentos permanecem invisíveis, porque essas portas nunca se abrem para eles. É por isso que nosso trabalho é tão importante, concordou Tiago. Não se trata apenas de prédios ou infraestrutura. Trata-se de criar um sistema onde talentos possam florescer independentemente de onde venham. Ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando a cidade histórica que havia testemunhado tantos ciclos de transformação ao longo dos séculos. Falei com a secretária nacional hoje, comentou Tiago finalmente. Eles querem expandir o programa para 10 cidades brasileiras nos próximos 2 anos e querem que a Vasconcelos lidere a implementação, com você coordenando a equipe social. 10 cidades? Perguntou Severina, assimilando a magnitude da proposta. Isso é enorme. É a chance de multiplicar o impacto, de transformar a vida de milhares de famílias, respondeu Tiago. Sei que é um desafio gigantesco, mas aceito, interrompeu Severina com determinação no olhar. É exatamente o tipo de desafio que me motiva agora. Quando retornaram ao Recife,
Uma surpresa aguardava Severina. A comunidade havia preparado uma celebração especial para recebê-la. A praça central da Vila Esperança estava decorada com faixas e balões, e centenas de moradores reuniram-se para ouvir sobre a experiência em Lisboa. Nossa Severina levou a voz da Vila Esperança para o outro lado do oceano, que anunciou seu Genivaldo emocionado ao microfone improvisado. Quem diria que nossa história seria exemplo para o mundo? Um a um, moradores se aproximaram para